Tenho boas e más notícias, primeiro as más. Há uma crise na cosmologia que vem preocupando os astrônomos há 20 anos. E agora o lado positivo. Na cosmologia, existe uma crise que vem preocupando os astrônomos há 20 anos. O que, por outro lado, significa que eles podem descobrir ainda mais coisas inesperadas sobre o universo. Essa crise trata da busca por um único número, a constante de Hubble, que deve descrever a velocidade de expansão do universo. Os astrônomos estão em busca desse número há gerações, e além de 2 métodos principais, eles usam muitos métodos independentes uns dos outros para tentar descobrir esse número. O único problema é que os resultados das medições, especialmente desses 2 métodos principais, não coincidem de forma alguma. E como eles não são iguais, algumas das visões mais fundamentais sobre o nosso universo podem estar erradas. Neste vídeo, vamos analisar uma crise que está deixando cosmólogos e astrônomos perplexos. Ela trata de como entendemos o universo, como ele evolui e como talvez ele termine. E também trata da energia escura, que graças à crise não ficou mais clara, mas ganhou ainda mais propriedades misteriosas. Acompanhe-me em uma jornada que nos leva em busca de uma constante de Hubble universal através da crise da cosmologia. Provavelmente o debate científico mais emocionante entre 2 grupos que ambos podem estar certos e errados ao mesmo tempo. O mais empolgante na ciência para qualquer cientista é, ou deveria ser, quando um conhecimento concreto de seu campo se revela errado. Não é de se surpreender que muitos cosmólogos estejam totalmente entusiasmados com algo que é conhecido como crise da cosmologia, ou também como tensão de Hubble, ou ainda como problema de Hubble. Portanto, não estamos falando de um problema que alguém possa ter com Edwin Hubble, mas sim de um problema relacionado à constante de Hubble que foi introduzida por ele. E agora vamos começar logo com a pergunta: qual é um dos 2 métodos centrais para medir a velocidade de expansão do cosmos? Agora vamos abordar o primeiro método utilizado para pesquisar a constante de Hubble, que envolve a observação de estrelas gigantes, variáveis e supernovas distantes. Para entender melhor, vamos voltar 100 anos até a década de 1920 e visitar Edwin Hubble, que deu nome ao telescópio espacial Hubble. Antes de Hubble, já se sabia que o sistema solar existia dentro da Via Láctea e que ela era uma galáxia. Hubble demonstrou que muitos objetos antes vistos como nebulosas ou poeira eram, na verdade, galáxias inteiras. Ampliou a visão de mundo da humanidade. O universo não era habitado apenas pela Via Láctea, mas por milhões e bilhões de galáxias, algumas maiores, mais brilhantes, outras menores ou semelhantes à nossa própria galáxia. Ele conduziu as pessoas para fora do seu pequeno quintal galáctico, levando-as a um mundo aberto e misterioso. Hubble classificou galáxias espirais e descobriu o desvio para o vermelho da luz das estrelas ao se afastarem, conhecido como efeito Hubble. Ou seja, quanto mais distante uma galáxia, maior sua velocidade de afastamento e o desvio para o vermelho, pois os comprimentos de onda da luz recebida são alongados. Isso tem a ver com o fato de que toda radiação, seja luz visível, ondas de rádio ou raios-x, se apresenta como uma onda no espectro eletromagnético. Quanto maior a frequência de uma onda desse tipo, mais energia ela contém, por isso, radiações como raios-x, gama ou ultravioleta podem ser tão prejudiciais para nós. Plantas, animais e todos os outros micro-organismos na Terra conseguem perceber apenas uma parte minúscula do espectro. E a luz de objetos distantes, como galáxias, tem os comprimentos de onda esticados. Quando ela se afasta de nós, ela se desloca para o vermelho, enquanto a luz da galáxia de Andrômeda, que está se movendo em nossa direção e colidirá com a Via Láctea em alguns bilhões de anos, está deslocada para o azul. Com base na luz deslocada para o vermelho, os astrônomos podem dizer o quão distante uma galáxia está de nós. Mas como exatamente se faz essa medição de distância? É importante ter um elemento padrão cuja produção de energia seja igual em todo o universo. Trata-se de um processo que ocorre da mesma forma em todo o cosmos, ou seja, uma espécie de vela padrão ou luz padrão. Esse evento pode ser percebido mais intensamente quando ocorre mais perto de nós e de forma mais fraca quando acontece mais longe de nós. As supernovas do tipo Ia mostraram-se especialmente adequadas, pois ocorrem sempre da mesma forma no universo.
Numa explosão estelar desse tipo, uma anã branca explode, estando em um sistema binário próximo e roubando material de sua estrela companheira. Na maioria das vezes, uma estrela na fase de queima de hidrogênio. Anãs brancas são os remanescentes de estrelas como o nosso Sol, ultradensas e do tamanho de um planeta, mas tão massivas quanto o nosso Sol ou até mais. Muitas anãs brancas, assim como 50% de todas as estrelas na Via Láctea, estão em sistemas binários. Em um sistema assim, sempre há uma estrela mais massiva do que a outra. A estrela mais massiva consome seu combustível mais rápido do que a menor e, em algum momento, expulsa suas camadas externas. O que resta é um núcleo ultradenso de carbono, uma anã branca, cujo material é tão comprimido que uma colher de chá dessa matéria pesaria várias toneladas. Se essa anã branca se aproxima de seu companheiro maior, que antes era menos massivo, ela rouba material dele que chega à sua superfície através de um disco de acreção. Quando o remanescente estelar ultrapassa o limite de 1,45 massas solares, ele se torna instável e reinicia a fusão nuclear. Isso desencadeia uma espécie de reação em cadeia e faz com que toda a anã branca exploda. O resultado é uma supernova do tipo 1A. E como sempre explode uma anã branca com a massa de 1,45 massas solares, esse evento tem a mesma intensidade em todo o cosmos. Como as supernovas são sempre muito brilhantes e muitas vezes superam toda a sua galáxia em termos de luminosidade, elas podem ser usadas como velas padrão. Agora uma anã branca está explodindo? Há 3 bilhões de anos-luz, a luz recebida é mais fraca do que a de uma supernova igual a 500 milhões de anos-luz. Agora, ambos os eventos de supernova são analisados igualmente pelas características espectrais da luz emitida. Assim, o desvio para o vermelho da supernova mais distante é significativamente maior do que o do evento de supernova mais próximo, porque a galáxia onde ocorreu o evento de supernova mais distante está se afastando de nós mais rapidamente do que a galáxia próxima. Edwin Hubble não pôde fazer essa medição, pois ela só foi aplicada na década de 1990. Em 1928, ele percebeu que quase todas as galáxias se afastam de nós, e quanto mais distantes, mais rápido vão. Imaginem a expansão do universo da seguinte forma: nós vivemos, por assim dizer, em um tipo de balão, ou seja, a nossa Via Láctea está, entre aspas, nesse balão que agora está se expandindo. Quanto mais esse balão, ou seja, o universo, se expande, mais rápido as outras galáxias se afastam de nós. Uma galáxia a 3 bilhões de anos-luz de distância se afasta de nós mais rápido do que uma galáxia que, por exemplo, está a apenas 100 milhões de anos-luz de nós. A expansão do universo vai tão longe que existem galáxias que já não conseguimos mais ver, porque a expansão do universo já avançou tanto que a luz dessas galáxias nem chega mais até nós. Essas galáxias se afastam de nós mais rápido que a luz, ficando em uma região do cosmos que já não conseguimos observar. Para determinar a constante do afastamento acelerado das galáxias, Hubble mediu suas distâncias usando estrelas jovens e variáveis, chamadas cefeidas. Ele recorreu a um método da astrônoma Henrietta Leavitt, que 20 anos antes havia estabelecido uma relação entre o período de pulsação dessas estrelas e seu brilho. Cefeidas brilhantes pulsam mais devagar do que as de brilho fraco. Ao determinar a luminosidade absoluta desses astros na observação, compara-se com a luminosidade observada, dada a distância deles. A luminosidade ou brilho absoluto é o brilho observado que se mediria a partir de uma distância determinada. A distância para a luminosidade absoluta é, por padrão, 10 parsecs ou 32,62 anos-luz. O brilho de um objeto no céu é indicado por m, que é uma unidade de brilho e vem do latim magnitudo. Objetos com um brilho de mais 7m, por exemplo, não são mais visíveis ao olho humano. Por outro lado, a partir de 6m, podemos observar tudo no céu a olho nu. Vistos da Terra, 2 astros parecem igualmente brilhantes. Se agora, por exemplo, a estrela 1 tem brilho menor, mas está mais próxima de nós, enquanto a estrela 2 é mais brilhante, porém mais distante que a estrela 1. Da Terra, ambos astros parecem igualmente brilhantes.
Se estivéssemos agora no entorno direto da estrela 2, a uma unidade astronômica de distância, 150 milhões de quilômetros, uma unidade astronômica, a estrela 2 nos pareceria mais brilhante e a estrela 1 não pareceria tão brilhante quanto a estrela 2. E se agora uma anã branca, que também tem um brilho absoluto, explodisse a vários milhões de anos-luz de distância? Assim, podemos medir a distância da galáxia onde o evento ocorreu, comparando a intensidade do brilho que chega até nós com o brilho absoluto. Com base em seus cálculos, Hubble chegou a uma constante de 500 km por segundo por megaparsec, que é uma unidade para medições de distância cosmológica. Um megaparsec equivale a cerca de 3,3 milhões de anos-luz. A observação de Hubble mostrou a ele que uma galáxia que está 1 megaparsec mais distante do que outra se afasta de nós 500 km por segundo, mais rápido do que sua colega mais próxima. Essa constante é chamada, desde sempre, de H0 e queremos usá-la assim também em nosso vídeo. Mas os 500 km por segundo por megaparsec não deveriam ser bem menores, segundo Hubble. Como ele observou galáxias muito próximas e inadequadas para determinar a constante, o valor foi sendo corrigido para baixo a cada nova observação, até chegar a um resultado já bastante preciso. Adam Riess, ganhador do Nobel de Física em 2011 por pesquisas sobre distâncias cósmicas com supernovas, reduziu o valor de H0 para 73,5 plas, 7 km/s por megaparsec. Riess integrou o projeto Supernova H0 for the Equation of State, Supernova H0 for the Equation of State. O objetivo era calcular a constante de Hubble com máxima precisão. O projeto calculou o valor de 73,5 km por segundo por megaparsec com uma incerteza de cerca de 2%. O que significa que com esse método, aparentemente, chegamos muito perto da verdadeira velocidade de expansão do universo? Precisamos complementar os esforços de Riess para determinar o H0 com supernovas usando também o método da paralaxe estelar. Pode-se imaginar isso como uma régua espacial gigante? Ela mede as distâncias dos objetos com base no movimento de estrelas próximas em relação ao fundo de objetos distantes. Isso porque, vistas da Terra, parecem se mover de um lado para outro. Esse movimento ocorre devido à Terra girar ao redor do Sol. Como ela se move em elipse ao redor do Sol, estrelas próximas também mostram esses movimentos em relação ao fundo do céu, mas em escala menor. Esse movimento aparente de estrelas próximas pode ser explicado com um experimento simples. Se você esticar o polegar para cima a cerca de 2 palmas de distância de você e alternar entre fechar o olho esquerdo e o direito, perceberá mudanças aparentes na posição do polegar. Isso ocorre porque nossos olhos, separados, possuem ângulos de visão distintos. Quando a Terra está em diferentes pontos de sua órbita ao redor do Sol, podemos observar estrelas próximas de ângulos diferentes. Tendo como fundo estrelas muito mais distantes, nas quais essa mudança de ângulo não causa diferença perceptível de posição no céu, essas estrelas próximas se movem ao longo de um ano em pequenas elipses no céu. Para Riess, aprimorar a distância das supernovas era determinar a paralaxe estelar com mais precisão. Antes do telescópio, acreditava-se na existência da paralaxe estelar, mas nunca foi confirmada. No entanto, depois que foi possível medir a paralaxe das estrelas, com o conhecimento da distância da Terra ao Sol e sua posição em sua órbita, foi possível determinar as distâncias até estrelas que estavam relativamente próximas de nós, ou seja, até algumas centenas de anos-luz de distância. Para estrelas mais distantes, era preciso telescópios melhores. Para as próximas estrelas, é necessário bom equipamento e medir com precisão. Dessa forma, Henrietta Leavitt, que anteriormente determinou as distâncias das cefeidas com base em seu período de pulsação, utilizou a paralaxe estelar justamente desse tipo de estrela na Via Láctea para transformá-las nessas velas padrão que usamos hoje e conceber uma escada de distâncias cósmicas, cujos degraus nos permitem fazer medições precisas de distância em todo o universo. Essa é a teoria.
Os astrônomos sempre buscaram medir a distância entre o primeiro e o segundo desses degraus, facilitando o cálculo das distâncias dos demais. No entanto, se calcularmos incorretamente uma dessas distâncias, todas as outras medições de distância também estarão erradas, pois todos os outros degraus da escada dependem do primeiro. Portanto, é muito importante obter resultados de medição absolutamente precisos e exatos das distâncias de estrelas ou galáxias. Mas tudo isso não parece uma casa de cartas, que poderia desmoronar se uma medição de distância estiver errada? A escala de distâncias cósmicas dependia inteiramente de algumas cefeidas que estavam próximas o suficiente para que fosse possível realizar medições de paralaxe estelar. As coisas ficaram mais eficientes e simples quando telescópios foram enviados ao espaço, permitindo medições de distância mais precisas e superando o desfoque da atmosfera. Aqui, telescópios como o Hubble ou o satélite Hiparco da Agência Espacial Europeia fizeram um trabalho excelente. Este último chegou a determinar o movimento de até 100.000 estrelas em nossa região local, a Via Láctea. Em outras palavras, Hiparco realizou uma espécie de paralaxe em massa em 100.000 estrelas. No entanto, para que a escala de distâncias cósmicas seja precisa e sem erros, precisaríamos determinar seu primeiro degrau e medir ainda mais paralaxes de cefeidas a distâncias ainda maiores de nós. E é aqui que chegamos a outra missão de satélite, que fez exatamente isso para nós, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia. Ela foi colocada em órbita atrás da Lua, escaneou o céu ano após ano e mediu a estrutura e o movimento de uma grande parte da galáxia Via Láctea. Gaia está criando, dessa forma, o catálogo mais preciso de medições de paralaxe estelar já feito até hoje. Essas medições são 200 vezes mais precisas para estrelas próximas e brilhantes que as anteriores. Essas medições ultrafinas permitiram aos astrônomos calibrar outras medições já realizadas, o que por sua vez possibilitou uma recalibração das supernovas do tipo Ia. Adam Riess e sua equipe obtiveram resultados tanto pela vela padrão das supernovas do tipo 1A quanto pela análise das medições muito precisas das paralaxes das cefeidas, uma constante de Hubble de cerca de 73 km por segundo por megaparsec. Esse valor foi, portanto, obtido por métodos independentes e pôde ser confirmado várias vezes desde então. Outras medições registraram valores um pouco acima ou abaixo de 73 km por segundo por megaparsec. Como as supernovas do tipo Ia e as paralaxes das cefeidas foram medidas com tanta precisão e os resultados são tão semelhantes, a partir de agora, neste vídeo, vamos nos referir a esse grupo como o grupo supernova cefeidas ou aos resultados de Adam Riess. Então, onde está a crise sobre a qual estamos falando o tempo todo? Se Adam Riess e colegas mediram com tanta precisão, por que o drama sobre a taxa de expansão do universo? Bem, para poder verificar uma medição dessa magnitude e importância, na ciência costuma-se usar um segundo método independente para ajudar. O método do projeto SHUES mediu a distância das galáxias até 2 bilhões de anos-luz da Via Láctea, por isso esse método representa mais uma medição da velocidade de expansão atual. A palavra atual é fundamental, pois há outro método com abordagem totalmente diferente. E se pudéssemos medir a taxa de expansão do universo logo após o Big Bang, ou seja, o nascimento do cosmos ou do universo primitivo? Dessa forma, também poderíamos descobrir a taxa de expansão atual, já que ela deveria ser semelhante à que os pesquisadores de supernovas liderados por Adam Riess encontraram. Caso contrário, ou há uma inconsistência com o método da supernova e seus resultados, ou isso significaria que nossa compreensão sobre a evolução do universo está completamente errada. Adiantando um spoiler, há um problema. Porque as duas medições, a do método da supernova cefeida e a que estamos analisando agora, não batem de jeito nenhum. O grupo de astrônomos liderado por Adam Riess determinou seu resultado de 73,5 km por segundo por megaparsec através da observação de supernovas do tipo Ia, mas, como já vimos, é necessário um método alternativo independente desse caminho para descobrir o resultado.
É preciso observar a radiação mais antiga do universo, a radiação cósmica de fundo composta por micro-ondas, chamada em inglês de Cosmic Microwave Background, Cosmic Microwave Background. Vamos usar essa sigla durante todo o vídeo. Existe um bom motivo para estudar a velocidade de expansão usando o Cosmic Microwave Background. Na opinião de muitos astrônomos, ela é mais confiável do que as já mencionadas paralaxes de cefeidas e supernovas, porque, como base, ela não considera apenas a distância de 2 bilhões de anos-luz, mas sim todo o universo em sua fase inicial. Mas o que é o Cosmic Microwave Background e por que os cientistas precisam dele para seus propósitos? Como já lidamos com essa radiação várias vezes neste canal, aqui vai a versão curta. A radiação cósmica de fundo é um resquício da fase inicial quente e densa do universo e surgiu por volta de 300.000 a 400.000 anos após o Big Bang. Depois que o universo finalmente esfriou e a radiação e a matéria se separaram, em resumo, o cosmos se tornou transparente para a radiação que agora estava desvinculada da matéria. Também se fala aqui de desacoplamento porque ambos se separaram um do outro. Podemos ver essa radiação ainda hoje, esticada em 1.100 vezes durante uma viagem de quase 14 bilhões de anos através de um universo em constante expansão. Como a radiação cósmica de fundo hoje ocorre em um nível muito frio e com diferenças de temperatura muito pequenas, é necessário um satélite cujos instrumentos de medição sejam sensíveis o suficiente para detectar essas microdiferenças. Encontramos um instrumento assim no Planck. O satélite foi um projeto da Agência Espacial Europeia e observou o universo em comprimentos de onda de 0,3 até 11 milímetros, que vão do infravermelho passando pelas micro-ondas até a radiação de rádio de alta frequência. A principal missão do satélite era estudar o Cosmic Microwave Background de forma geral. A imagem que Planck fez da radiação de fundo é muito conhecida. Ela representa o estado do universo no momento em que radiação e matéria se separaram. Ela representa a imagem mais antiga do universo que podemos obter. Porque antes do desacoplamento entre radiação e matéria, o universo era opaco para qualquer tipo de luz. Informações dessa época não podem chegar até nós porque foram bloqueadas pela sopa quente e densa do universo jovem. A imagem mostra manchas que revelam sutis diferenças de temperatura e pequenas variações na densidade do universo 400.000 anos após o Big Bang. As regiões azuis são 100.000 vezes mais frias do que as manchas vermelhas e também um pouco menos densas, enquanto as regiões avermelhadas são mais quentes e mais densas. Esses pequenos excessos de densidade acabaram se transformando em grandes aglomerados de galáxias, como observamos no universo atual. Mas como e o que a Cosmic Microwave Background pode nos revelar sobre a constante de Hubble? A chave para H0 é o tamanho dessas manchas. Lembramos que, na era antes da liberação da radiação cósmica de fundo, radiação e matéria ainda estavam presas juntas. A matéria queria, como ainda quer hoje, colapsar sob seu próprio peso, mas a radiação gerava uma pressão contrária tão grande que a matéria não conseguia colapsar. Um jogo semelhante entre radiação e matéria acontece em cada estrela do universo. Enquanto a matéria do Sol, por exemplo, colapsaria sob seu próprio peso, a energia de radiação gerada pela fusão nuclear impede isso, criando uma pressão contrária imensa que evita o colapso. É assim que devemos imaginar o universo primitivo, do Big Bang até cerca de 400.000 anos depois. Com a liberação da radiação, a matéria colapsou e formou galáxias, aglomerados e estrelas. Após centenas de milhares de anos, a gravidade venceu a radiação. Mas vamos voltar ao universo primitivo, quente, denso e impenetrável à luz. As forças opostas da gravidade e da radiação geraram oscilações na forma de enormes ondas sonoras, que pareciam como uma pedra jogada na água, fazendo a superfície ondular. Elas são chamadas de oscilações acústicas bariônicas e ocorriam em todas as escalas possíveis. Elas atravessaram regiões densas e menos densas do universo quente e denso por até 400.000 anos.
São chamadas de bariônicas porque essas oscilações afetavam só a matéria visível, chamada matéria bariônica. Se a matéria escura foi afetada por isso, os cosmólogos ainda não sabem até hoje. Quando a radiação cósmica de fundo foi liberada, isso também significou que as oscilações pararam completamente. No entanto, seu estado foi registrado no momento do desacoplamento na radiação cósmica de fundo, permitindo que usemos isso para observar esse instante. Não sabemos quanto tempo esse momento durou, nem se foi simultâneo em todos os lugares. O certo é que a radiação cósmica de fundo nos proporciona uma visão única de um momento talvez muito breve do tempo, que existiu apenas 300.000 a 400.000 anos após o Big Bang. Essas oscilações podem ser representadas muito bem com a ajuda de um chamado espectro de potência, que basicamente mostra a frequência das manchas em diferentes tamanhos. Resumindo, o diagrama mostra as variações de temperatura da radiação cósmica de fundo e seus tamanhos no céu. O ponto alto aqui, por exemplo, é uma vibração ou uma onda sonora equivalente à largura de 1 grau no céu, se este fosse dividido em 360 graus. Isso significa que essa vibração só aconteceu uma vez nessa região. Por exemplo, em outro ponto do diagrama mental, havia a mistura de massa e radiação. No momento do desacoplamento, justamente na contração no segundo topo da onda ou da segunda onda sonora, teríamos então a segunda oscilação, seguida por outra contração e assim por diante. As diferentes posições dos pontos individuais no gráfico nos mostram, portanto, quais oscilações estavam justamente no seu auge ou no ponto mais baixo no momento do desacoplamento. Isso, por sua vez, não depende apenas da densidade e do conteúdo de energia da mistura de matéria e radiação, mas também daquele fator que os astrônomos tentam decifrar, a taxa de expansão do universo nessa era primitiva de sua existência. Os padrões de anéis são fósseis das oscilações antes do desacoplamento da matéria e radiação, quando o universo era um plasma quente e denso. Essas ondas agora estão quase congeladas e indicam como as galáxias se distribuem no universo. A aparência de todo o nosso cosmos depende dessas ondas sonoras primordiais. Também é importante citar rapidamente Wendy Friedman. A renomada astrônoma da Carnegie Institution em Washington, Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos da América, é responsável por muitas das medições utilizando a radiação cósmica de fundo. Vamos rever Wendy Friedman ao final deste documentário. E agora, preparem-se, pois a crise vai se desenrolar em toda a sua intensidade. Com a ajuda das oscilações fossilizadas na radiação cósmica de fundo, os astrônomos conseguiram descobrir que a constante de Hubble tinha um valor de 67,4 km por segundo por megaparsec. Astrônomos analisaram a radiação cósmica de fundo e conseguiram entender parte do que ocorreu nos primeiros 400.000 anos após o Big Bang. Eles também encontraram o valor de 67,4 km por segundo por megaparsec. E assim, mergulharam toda a cosmologia em uma crise. O valor encontrado não atendia às expectativas dos pesquisadores. Eles se perguntaram por que havia diferença entre o valor da equipe de supernovas de Adam Riess, 73,5 km/s-MPC, e a medição dos cientistas do Planck. Será que isso significava que faltava uma peça no quebra-cabeça da cosmologia? Ou será que o universo era e é simplesmente assim que métodos diferentes de determinação de distância levam a valores diferentes? Lá está ela, a crise da cosmologia. Bem-vindo ao reino da incerteza. A crise da cosmologia não é um drama de uma sociedade humana. Na verdade, ela é uma disputa científica de ideias, como já aconteceu mais de uma vez na história da nossa espécie. Só que, nessa disputa, está em jogo nada menos do que a questão de como percebemos o nosso universo e se as suposições que temos sobre o nosso cosmos estão corretas ou são moldadas por conjecturas erradas. Para o restante do vídeo, para simplificar, vamos nos referir ao grupo supernova e ao grupo Planck, já que ambos representam não apenas abordagens diferentes para determinar distâncias, mas, no final das contas, também dois resultados distintos. Com a descoberta da vela padrão da supernova do tipo 1A, os astrônomos perceberam que o universo estava se expandindo de forma acelerada.
Dessa forma, porém, outro fenômeno também foi descoberto: a energia escura, que aumenta ainda mais à medida que o universo se expande. E só para mencionar de passagem, essa energia provavelmente contém pistas incrivelmente profundas sobre os fundamentos do cosmos e da realidade. Com a energia escura derivada da expansão do universo, de repente tornou-se muito importante aperfeiçoar as observações e precisar a taxa de expansão, tanto para provar a existência da energia escura quanto para entender sua natureza. E é exatamente nesse ponto que a nossa história sobre o estudo da expansão do universo se divide. De modo geral, existem dois caminhos diferentes para aprimorar essas medições. Uma delas é observar supernovas tipo Ia com mais precisão e aprimorar as medições de distância derivadas. Assim, pode-se refinar o valor de 73,5 ou com a 73 km por segundo por megaparsec. O outro caminho seria analisar com ainda mais detalhes as medições do Planck e estudar a radiação cósmica de fundo com ainda mais precisão. Pense no método da supernova como uma escada cósmica de distâncias. Ela seria um degrau muito alto nessa escada. Agora, se algum degrau abaixo dela quebrasse ou falhasse, se, por exemplo, uma medição de distância errada fosse feita ou o método falhasse, todo o modelo se tornaria inutilizável. No caso da radiação cósmica de fundo, porém, é como se estivéssemos olhando para o passado distante do universo, já que ela vem de uma época em que o universo não tinha nem 1 milhão de anos de idade. A grande diferença entre esses métodos, porém, é a época de onde esses dados de medição vêm. Os dados dos apoiadores de Planck têm 13,7 bilhões de anos tão antigos quanto o universo. Enquanto isso, os dados de observação dos astrônomos de supernovas observam objetos de diferentes idades usando o fenômeno da vela padrão, assim como o desvio para o vermelho. Uma galáxia, que está a 3 bilhões de megaparsecs de distância, tem uma idade de 9,9 bilhões de anos, uma que está menos distante tem uma idade mais jovem e assim por diante. A crise de Hubble refere-se à diferença nas medições observadas pelos dois grupos de astrônomos. Já existem algumas explicações para isso. Uma possível explicação é que a radiação cósmica de fundo detectada pelo satélite Planck era tão antiga quanto o universo, e que as propriedades da matéria escura ou da energia escura podem ter mudado ao longo do tempo. Assim, as observações do grupo das supernovas diferem das dos pesquisadores do Planck. A constante de Hubble, da equipe do Planck, assume que a energia escura tem a mesma densidade durante toda a idade do universo, o que também seria o que se esperaria do modelo mais simples dessa energia misteriosa. Mas, se a energia escura mudou ao longo do tempo, ou seja, desde o surgimento da radiação cósmica de fundo há 13,7 bilhões de anos até as observações das supernovas do tipo Ia, então algo também pode ter mudado na velocidade de expansão do universo. No entanto, é preciso dizer rapidamente que os valores tanto das supernovas quanto da equipe do Planck são muito precisos. E foram examinados dezenas de vezes em busca de erros repetidos várias vezes e assim por diante. Por que um valor está tão correto quanto o outro? As diferentes medições também poderiam explicar a diferença entre os métodos do Planck e do grupo da supernova. E elas podem significar que a energia escura é ainda mais estranha do que pensávamos até agora. Uma descoberta desse tipo não poderia ser superestimada em sua importância para o nosso entendimento do universo e da nossa existência nele. Vocês veem que não é nada fácil descobrir se uma ou outra medição se confirmou, ou se as diferenças entre as duas observações são simplesmente reais e não erros de observação ou de medição. A maioria dos cientistas acredita que existem erros desconhecidos que afetam um lado ou o outro. A escada de distâncias cósmicas, que usamos há alguns minutos para explicar os resultados do grupo da supernova, pode estar com algum problema em algum ponto. Afinal, as velas padrão das supernovas se baseiam nas distâncias medidas por cefeidas em galáxias onde tanto essas estrelas quanto as supernovas foram observadas.
Essas cefeidas distantes são medidas fundamentalmente com base nas cefeidas da Via Láctea, para as quais obtemos distâncias por um método que é muito mais confiável do que outros tipos de medições. E apesar de medições muito precisas feitas pelo satélite Gaia, lembramos que sua precisão era 200 vezes maior do que a das medições humanas. Apesar dessas medições, a constante de Hubble não mudou e permaneceu a mesma. Não importa o que os cientistas de cada grupo pareçam fazer, a zero permanece, pelo método das supernovas e cefeidas, em 73,5 km por segundo por megaparsec e 67,4 km por segundo por megaparsec pelo método de Planck. Mas antes de começarmos a pular de alegria e ficarmos totalmente empolgados falando sobre uma física recém-descoberta que explicaria a diferença entre os resultados dos astrônomos das supernovas e cefeidas e o pessoal de Planck, precisamos nos lembrar de que verdadeiros cientistas mantêm a calma e raramente se satisfazem com algo que foi descoberto. Por isso, não vamos encerrar o vídeo agora. Verdadeiros cientistas criam novas maneiras de resolver questões existentes. Por isso, não é de se surpreender que, além dos grupos da supernova e do Planck, outras equipes de pesquisadores tenham se reunido e acrescentado outros métodos de medição na busca pela constante de Hubble. É sobre elas que vamos falar agora. E também sobre a questão de até que ponto elas podem ajudar a resolver a crise da cosmologia ou se, na verdade, acabam aprofundando ainda mais a controvérsia. Quando Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral na segunda década do século XX, provavelmente ninguém imaginava que, junto com a teoria da relatividade especial e geral, ela conquistaria o mundo da física de forma tão avassaladora. Espaço e tempo agora eram relativos e podiam ser alterados pela influência de grandes massas, enquanto a velocidade da luz se mostrava uma constante, independentemente dessas influências. A teoria da relatividade não apenas explicou de forma muito mais precisa do que a mecânica celeste de Newton certos fenômenos do universo, mas também trouxe uma forma totalmente nova de pensar. Uma teoria que abala os alicerces do mundo da física, no entanto, precisa ser comprovada. E assim, muitos cientistas começaram a submeter a teoria da relatividade geral e especial a inúmeros testes de estresse. No entanto, quase todas as tentativas dos pesquisadores de encontrar uma falha nessa construção teórica fracassaram. As teorias se mostraram corretas e descreveram o universo e muitos fenômenos físicos com uma precisão nunca vista antes. Uma previsão marcante da relatividade geral era que a trajetória da luz poderia ser alterada por a influência de grandes massas. Os pesquisadores estavam, portanto, à procura da chamada lente gravitacional ou desvio da luz. Entre eles estava o astrofísico Arthur Eddington, que tentou confirmar a teoria da relatividade geral. Em maio de 1919, ele fez uma viagem para a África Ocidental para observar um eclipse solar, porque isso lhe permitia fotografar estrelas ao redor do Sol. Essas estrelas ficavam na mesma direção do Sol e eram ofuscadas por ele, impossibilitando sua observação. Afinal, à noite só é possível observar aquelas estrelas que estão no lado da superfície da Terra, oposto ao Sol. Um eclipse solar permitia observar objetos celestes normalmente invisíveis. Mas por que Eddington fez isso? Ele queria testar a afirmação de Einstein de que grandes massas podem desviar a luz. As estrelas que Eddington observaria, portanto, não deveriam estar em sua posição original, mas sim deslocadas pela luz. E eis que o astrofísico observou como as estrelas pareciam mudar de posição. A luz desses objetos foi desviada pelo campo gravitacional do Sol, de modo que eles pareciam estar um pouco mais distantes do Sol. Com isso, Eddington conseguiu a primeira confirmação experimental da teoria da relatividade geral. A ciência por trás disso podia ser explicada de forma bastante simples no papel, por isso vamos deixar por aqui. Um corpo massivo como o nosso Sol curva o espaço, de modo que os raios de luz não passam em linha reta por essa massa, mas sim são desviados. Como numa lente de vidro. Isso originou o nome lente gravitacional, já que o efeito se assemelha ao de um vidro. Lentes gravitacionais. Assim, todos os corpos celestes massivos do universo podem ser. Estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias ou buracos negros são apenas alguns dos objetos celestes que possuem massa suficiente para curvar fortemente o espaço.
É possível que a luz de objetos que, do nosso ponto de vista, estão atrás de outros corpos celestes, apareça várias vezes devido à deflexão da luz. A luz não segue um só caminho, alcançando o observador por vários ângulos. Com base nessa distorção, é possível dizer, por exemplo, qual desvio certos raios de luz tiveram que fazer e a que distância eles estão de nós. A lente gravitacional permite observar fontes distantes. No entanto, pesquisadores usaram esse efeito não faz muito tempo para determinar a constante de Hubble. Eles observaram a luz de uma galáxia-fonte que é desviada por uma galáxia à frente, resultando em várias imagens da fonte. Se o brilho da galáxia-fonte mudar, isso será percebido em momentos diferentes nas várias imagens da galáxia. A partir da diferença de tempo que as diferentes imagens levam para mudar seu brilho, é possível calcular a distância absoluta até esses objetos celestes. A partir da distância determinada e do desvio para o vermelho, que serve como medida da velocidade com que os objetos estão se afastando de nós, é possível determinar a taxa de expansão do universo. A análise de imagens do telescópio espacial Hubble em 22 de novembro de 2016 indicou uma constante de Hubble de cerca de 71,9 km/s por megaparsec. 3 anos depois, em setembro de 2019, pesquisadores realizaram uma análise de 3 quasares observados por lentes gravitacionais e do tempo de atraso na chegada de sua luz à Terra. Usando ópticas terrestres e o telescópio espacial Hubble, determinaram uma constante de 76,8 km/s por megaparsec. Apenas 3 meses depois, outro grupo calculou uma constante de 74,2 km/s por megaparsec usando um único quasar. A luz de 8 galáxias deslocadas por lentes gravitacionais foi então analisada em novembro de 2020 e foi constatado que H no Weyl tem um valor de 70 e 1,8 km/s por megaparsec. Todos os valores calculados ficaram acima de 70 e, portanto, próximos ao método das supernovas cefeidas. O resultado mais próximo desse método é de 47,2 km/s por megaparsec e foi registrado pelo grupo que analisou um único quasar em 2019. O valor está apenas 0,7 km/s por megaparsec acima do grupo de Adam Riess, apesar dos valores serem próximos e seguirem uma direção semelhante. Mas as diferenças no método das lentes gravitacionais ainda são grandes demais para se chegar a um valor comum. Não é fácil identificar a causa disso. Talvez os instrumentos utilizados não sejam precisos o suficiente. Talvez o método ainda seja incerto demais para que se possa obter um valor confiável para o H0. A semelhança com o resultado do grupo supernovas cefeidas deve-se provavelmente ao uso dos deslocamentos para o vermelho extraídos das imagens das galáxias, ou quasares-fontes. Como todos os valores desse grupo têm H0 muito altos, incluímos o resultado mais recente de 47,27 km/s por megaparsec. É interessante notar como uma investigação relativamente independente das outras metodologias obteve resultados quase idênticos ao método que define o limite superior da constante de Hubble. E também, aparentemente, existe uma faixa que H0 raramente ultrapassa para cima ou para baixo. Por isso fica a pergunta: por que há diferenças tão grandes entre as medições? E será que a expansão do universo era mais lenta no início e foi acelerando ao longo de bilhões de anos? Vamos analisar brevemente o que e como o grupo das supernovas cefeidas e os cientistas das ondas gravitacionais investigaram. Vemos que todas as medições ocorreram no chamado universo tardio. Falarei mais sobre isso em breve. Já o grupo do Planck analisou a radiação cósmica de fundo do universo primitivo. Isso resulta em uma discrepância entre métodos que podem ser usados mais para o universo tardio ou para o universo primitivo. Por isso, agora vamos dar uma olhada rápida no universo primitivo e no universo tardio, e ver com quais outros instrumentos astronômicos os cientistas estão tentando encontrar o valor da constante de Hubble. Passo a palavra para Niga. O universo primitivo, em resumo. Após o Big Bang, radiação e matéria estavam unidas. Após o desacoplamento, a radiação pôde se espalhar livremente pelo universo.
O momento da separação entre radiação e matéria pode ser visto na radiação cósmica de fundo, que representa uma impressão digital do universo exatamente naquele momento, 300.000 a 400.000 anos após o Big Bang. O chamado universo tardio, por outro lado, refere-se ao cosmos no estado em que já o conhecemos. Um espaço imenso e aparentemente infinito, repleto de galáxias, estrelas, poeira e gás, onde as ilhas de estrelas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Como o cosmos tardio já se expandiu bastante, e nós nem sequer conseguimos ver todo o universo além do limite da cognição, pois a luz dessas regiões ainda não nos alcançou. O universo está se expandindo, como sabemos, de forma acelerada, e nos pontos mais distantes, até mesmo com velocidade superior à da luz. Galáxias que estão se afastando de nós mais rápido do que a luz simplesmente não podem mais ser observadas por nós, porque a luz delas já não nos alcança. Isso ocorre devido à expansão do universo, mais intensa quanto mais distantes estão as galáxias. E em algum momento, se ultrapassarmos uma certa distância no universo, a taxa de expansão é tão grande que, desse ponto de vista, o universo está se expandindo mais rápido que a luz. A causa desse tamanho literalmente incalculável do cosmos está na taxa de expansão, a constante de Hubble, que preocupa alguns pesquisadores. Ela é a causa da aparência do universo, de sua forma e propriedades e provavelmente também da nossa própria existência. Se o universo não tivesse se expandido tão rapidamente, a matéria nele provavelmente teria se aglutinado fortemente e nem mesmo teria ocorrido a formação de galáxias. E da busca pela taxa exata de expansão do universo surgiu, finalmente, a crise da cosmologia, que não é apenas uma busca por qualquer taxa de expansão, mas também pela chave para a forma do universo. E como os pesquisadores já estudam intensamente tanto o universo primitivo quanto o universo tardio há muito tempo, existem várias maneiras de procurar essa chave. Supernovas cefeidas, Planck e lentes gravitacionais são 3 métodos para isso. Também é possível classificar os diferentes métodos de medição nas seguintes categorias: aqueles que envolvem o universo primitivo na radiação cósmica de fundo, depois as velas padrão e outros métodos de medição independentes desses dois. Esses diferentes procedimentos foram reunidos em um gráfico, com o qual vamos nos aprofundar agora. Aqui estão todas as medições relevantes da constante de Hubble desde 2001 marcadas. Wilkinson, Microwave, Anisotropy, Probe Planck e outros satélites que estudaram o universo primitivo apresentam resultados semelhantes e indicam os valores da constante de Hubble em vermelho. Todos ficam entre 66 e 70 km por segundo por megaparsec, e que foram definidos pela medição de 2018 do satélite Planck em 67,4 km por segundo por megaparsec. Preto representa medições usando velas padrão como supernovas ou cefeidas, enquanto azul usa outros métodos como lentes gravitacionais. Apenas preto e azul lidam com o universo tardio, vermelho com o cosmos primitivo, enquanto o telescópio Hubble, sob o uso de Wendy Friedman, já em 2001 chegou a um valor de cerca de 72 km por segundo por megaparsec, e em seguida as medições marcadas em preto. Com a ajuda de velas padrão, que podem ser agrupadas em torno do mesmo valor, os métodos independentes das velas padrão e do universo primordial produzem valores completamente diferentes, cujas discrepâncias às vezes são bastante grandes. Os resultados desses cálculos podem, como já observamos nas lentes gravitacionais, ser tendencialmente atribuídos ao pessoal das supernovas, mas no geral diferem bastante e podem ser descritos como valores atípicos. As medições marcadas em vermelho são, por fim, aquelas que desencadearam a crise da cosmologia, pois representam o universo primitivo. E por algum motivo, justamente essas medições parecem divergir mais fortemente dos cálculos das velas padrão pretas e das azuis das outras duas metodologias independentes. Vamos dar uma olhada em como exatamente foram feitas as medições marcadas em roxo. Em 2006, o telescópio de raios X Chandler determinou um valor independente para a constante de Hubble.
O telescópio é um satélite que foi colocado em órbita terrestre pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em 23 de julho de 1999, a bordo do ônibus espacial Columbia, sob o nome de missão Space Transportation System 99. O telescópio recebeu o nome do astrônomo Subrahmanian Chandrasekhar, um astrofísico norte-americano de origem indiana e ganhador do Prêmio Nobel, que se dedicou intensamente ao estudo das estrelas e de seus finais. O telescópio foi colocado em uma órbita altamente excêntrica, que fica acima do chamado cinturão de radiação da Terra. Assim, partículas do vento solar e radiação cósmica não afetam as medições. Com o Chandra, é possível fazer imagens na faixa de raios X do espectro eletromagnético. É uma faixa de radiação com comprimento de onda menor e mais energia que a luz visível, micro-ondas ou radiação infravermelha. A radiação de raios X é tão intensa que, se atingir matéria orgânica sem obstáculos, pode ionizá-la e destruí-la. Em 8 de agosto de 2006, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço anunciou, no contexto de algumas observações do telescópio, que a constante de Hubble foi medida com o satélite. Para isso, imagens de raios X do telescópio foram combinadas com observações de outros telescópios na faixa das ondas de rádio, e a distância de 38 aglomerados de galáxias foi determinada. Aglomerados de galáxias são, como o próprio nome diz, agrupamentos de galáxias ligados gravitacionalmente. A nossa Via Láctea, por exemplo, está em um aglomerado de galáxias que geralmente chamamos de grupo local. As distâncias desses aglomerados de galáxias variavam de 1,4 a 9,3 bilhões de anos-luz da Terra. Os resultados das observações em raios X e rádio não se basearam nos cálculos de velas padrão como os realizados pelo grupo das supernovas. Além disso, pelos aglomerados de galáxias não pode ser classificado como as observações da equipe Planck ou do grupo das lentes gravitacionais. A determinação de H0 por meio de aglomerados de galáxias era completamente nova. Mas podemos claramente posicionar o Chandra e os radiotelescópios no campo das observações do universo tardio, já que os aglomerados de galáxias só se formaram muitos bilhões de anos após o Big Bang. Os astrônomos, sob a liderança do cientista-chefe Massimiliano Bonamente, que em 2006 era funcionário da Universidade do Alabama e atualmente é professor de astrofísica e astronomia lá, usaram um método diferente. Para determinar o H0 Bonamente e sua equipe utilizaram um fenômeno conhecido na astronomia como o efeito Sunyaev-Zeldovich. Nomeado em homenagem a Ali Sunyaev, professor de informática e diretor do Instituto de Informática Aplicada do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, e a Yakov Borisov-Zeldovich, um físico soviético. O efeito descreve como os fótons da radiação cósmica de fundo interagem com elétrons quentes que estão no meio intergaláctico de aglomerados de galáxias, ou seja, elétrons circulando entre galáxias nesses aglomerados. Os fótons da radiação cósmica de fundo absorvem energia por meio dessa interação e, assim, distorcem o sinal permanente da radiação cósmica de fundo na direção em que os aglomerados de galáxias estão localizados. A intensidade dessa perturbação depende da densidade e da temperatura dos elétrons quentes e do tamanho dos respectivos aglomerados de galáxias. Como Bonamente e sua equipe selecionaram aglomerados de galáxias para observação a distâncias de 1,4 até 9,3 bilhões de anos-luz, eles também coletaram diferentes intensidades de distorção causadas pelos elétrons do meio intergaláctico de cada aglomerado. Com a ajuda do Chandra, foram medidas as emissões de raios X que foram geradas pela interação entre elétrons e prótons. Assim, os cientistas determinaram velocidades de afastamento uniformes e adequadas para esse método nos diferentes grupos de galáxias. A vantagem disso é clara. Como foram observados tanto aglomerados de galáxias relativamente próximos quanto muito distantes, havia uma grande variedade de distâncias e tamanhos de distorção da radiação cósmica de fundo disponíveis, ao contrário do grupo das supernovas, que tinha apenas medições relativamente próximas.
Isso também ajudou os cientistas, pois a radiação cósmica de fundo é praticamente igualmente intensa em todo o universo, de modo que as distorções causadas pelo efeito Sunyaev-F-Zeldovich, em combinação com a distância e o tamanho dos aglomerados de galáxias, fornecem valores muito bons e extremamente precisos. Mas vamos voltar mais uma vez à visão geral dos valores medidos da constante de Hubble. O resultado do grupo de Bonamente já é aqui um dos primeiros valores discrepantes para cima. Eles determinaram um valor de 77 km por segundo por megaparsec, um número que está claramente acima do resultado do grupo Planck, que era de 67,4 km por segundo por megaparsec. E está mais próximo do resultado das supernovas e cefeidas, com valor de 73,5 km por segundo por megaparsec. Como esse valor, no entanto, é o mais alto desde o ano 2000, queremos considerá-lo como um resultado separado de um método que pode existir independentemente dos outros. A partir de 2021, há muitas novas medições que, pouco a pouco, todas tendem para 72 ou 73 km por segundo por megaparsec. As anotações azuis ainda diferem bastante entre si, sendo que grande parte delas parece se agrupar próximo à medição das velas padrão dos valores pretos. Apesar de uma medição em 2019 do universo primordial indicar valor próximo ao das supernovas cefeidas, isso é exceção, pois a maioria das medições do Planck favorece 67,4 km por segundo por megaparsec. Calculando a média dos quatro valores, obtemos uma constante de Hubble de 73,02 km por segundo por megaparsec. Um valor que descreve claramente os resultados da medição das supernovas cefeidas sob lentes gravitacionais, exceto as medições dos grupos Planck e de aglomerados de galáxias, que apresentam valores bem abaixo ou acima disso. Com agora 4 resultados diferentes e um resultado médio, deveríamos já ter chegado a um ponto em que podemos fazer uma declaração definitiva sobre a velocidade de expansão do universo e sobre sua forma. Ou não, bem, não é tão simples assim. Pois mesmo atualmente, em julho de 2021, não existe um valor definitivo para a constante de Hubble. Quase todas as medições atuais indicam uma tendência, mas com resultados diferentes, por isso ainda não podemos afirmar uma constante de Hubble universal. O que podemos fazer é encontrar um meio termo e tentar conciliar os resultados, mesmo que eles tenham provocado a crise da cosmologia. Ou reconhecer que talvez o nosso universo simplesmente não seja tão ordenado quanto gostaríamos? A humanidade criou, nos últimos séculos, um enorme banco de dados de conhecimento sobre as ciências naturais. Resultados, teorias e ideias de uma área influenciaram, corrigiram ou tornaram obsoleta a forma de pensar em outra. Foi assim também com a astronomia. O conhecimento sobre a natureza do mundo e as velocidades nele e sobre ele levou, por exemplo, ao reconhecimento da velocidade da luz como o limite máximo de todas as velocidades. A crise da cosmologia é outro tema que divide opiniões entre os astrônomos. Afinal, a crise não é problemática politicamente, culturalmente ou por esses motivos. Ela mostra, na verdade, o quanto a humanidade já possui de conhecimento e quais métodos podem ser usados para descobrir algo como a constante de Hubble. É uma disputa entre cientistas, que às vezes é mais acirrada, às vezes menos. Desde o Big Bang, há cerca de 13,7 ou 13,8 bilhões de anos, o universo segue em expansão. Sabemos disso desde 1929, quando Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando da Via Láctea. Ele se tornou, como já vimos, o descobridor daquela constante que leva seu nome. No entanto, ainda há incerteza sobre qual é exatamente o valor da constante de Hubble. Os diferentes números encontrados durante as pesquisas parecem quase intercambiáveis. Mas eles não são. Cada uma das inúmeras medições foi realizada com o melhor conhecimento e consciência científica possível, e por si só é muito precisa. A variedade de métodos gera resultados bem diferentes. Como podemos explicar essas diferenças? Será que, no fundo, existe uma teoria que esclarece a crise da cosmologia?
Para tentar responder a essa pergunta, vamos voltar ao passado, mais precisamente ao ano 1998. A crise da cosmologia começa a se formar a portas fechadas em instituições científicas. Em Israel, a astrofísica Edith Serhavi, nascida em 1969, junto com seu colega Avishai Dekel, ao estudar a velocidade de expansão do universo, percebeu algo. Uma anomalia que, independentemente dos dois cientistas, também foi confirmada por outros astrônomos. Eles presumiram que a Via Láctea, Andrômeda e uma variedade de outras galáxias estão localizadas em uma região do universo que possui uma densidade 20% menor em comparação com todo o espaço, ou seja, com todo o universo. Essa região seria como uma bolha cercada por uma espécie de casca mais densa, e por isso também menos densa do que o restante do ambiente intergaláctico. Essa casca que envolve a bolha não seria um material sólido, mas sim uma zona de matéria mais densa, que na astronomia é chamada de Hubble Bubble, ou bolha de Hubble. A bolha de Hubble foi retomada em 2007 por Adam Riess, um pesquisador que já encontramos antes em relação às medições da constante de Hubble, usando supernovas e cefeidas. Vocês devem lembrar, ele ganhou o Nobel de Física em 2011. Ele também trabalhou na bolha de Hubble, e junto com seus colegas, ele descreve isso, em concordância com Edith Serhavi, como um desvio do valor local da constante de Hubble em relação à sua média global, sendo que global aqui se refere ao total de todas as medições. Em concordância com a teoria de Edith Serhavi e suas colegas, Riess descreve a bolha de Hubble como uma região de densidade mais baixa, que se estende por várias centenas de milhões de anos-luz. Essas distâncias são relativamente curtas em relação ao universo como um todo. Mas será que as distâncias entre as galáxias dentro da nossa bolha de Hubble local, segundo Chave e Riess, são suficientes para medir a constante de Hubble? Dentro de uma bolha como essa, uma galáxia distante se afastaria com uma constante de Hubble maior do que a expansão geral do universo. Galáxias fora da bolha, cujos arredores são, no geral, mais densos, apresentariam, portanto, uma constante de Hubble menor. De acordo com um artigo do astrônomo Lucas Lombrizer, de 2020, os diferentes valores medidos da constante de Hubble pela supernova, pelas cefeidas, pelo Planck, por lentes gravitacionais e pelo método dos aglomerados de galáxias seriam resultado das diferentes taxas locais de expansão que surgem das flutuações de densidade da matéria em grandes distâncias. Ele indica uma constante de Hubble cosmológica, ou seja, válida para todo o universo observável, de 47,7 km por segundo por megaparsec, e afirma que haveria aqui uma pequena incerteza de mais 5,8 e menos 4,2 km por segundo por megaparsec. Esse valor favorece claramente a medição mais próxima de H0 da supernova 4 Iden e da lente gravitacional, pois ele está apenas 1,2 km por segundo por megaparsec acima do grupo da supernova. É 0,5 km/s por megaparsec acima do valor do grupo das lentes gravitacionais. Por outro lado, cerca de 9 km por segundo por megaparsec a mais que Planck. Então, podemos considerar a bolha de Hubble como explicação para a discordância entre os astrônomos, ou existe outro fator que poderia resolvê-la? No subtítulo deste capítulo do meu vídeo, eu deixei de propósito de fora o segundo fator, que poderia ajudar a explicar e talvez até um pouco a resolver a crise. Esse campo, chamado XYZ, não é tão novo assim, e nós já até o mencionamos uma vez neste vídeo. Para isso, devemos analisar a composição do universo. Como talvez saibam, no cosmos há principalmente radiação e matéria. Mas esses são só dois fatores de um grande zoológico de partículas e radiação. Apenas cerca de uma pequena fração, 5% do universo, é composto pela chamada matéria bariônica, material que podemos ver, detectar e com o qual podemos interagir. Toda a matéria bariônica compõe os asteroides, estrelas, poeira e o gás entre as galáxias. Resumindo, toda a matéria que conhecemos está nesses 5%. Um número pequeno, mas que aparentemente compõe todo o universo.
Aliás, a palavra bariônico também está presente nas oscilações acústicas bariônicas, pois aparentemente elas afetavam apenas a matéria luminosa. E os outros 95% do universo? Já o astrônomo suíço Fritz Zwicky sabia sobre essa forma de matéria nos anos 1930 e estudou galáxias no aglomerado de Coma, um agrupamento de mais de 1000 galáxias a cerca de 300 milhões de anos-luz de distância na constelação. Hader Berenike Zwicky observou as galáxias e seus movimentos próprios. Ele observou que as galáxias eram muito rápidas, rápido demais para que a matéria visível nas ilhas estelares, estrelas, poeira e gás mantivesse as galáxias unidas no aglomerado apenas com sua gravidade. Ele concluiu o seguinte ao observar esse fenômeno: devia haver grandes quantidades de matéria não visível, cuja massa era responsável pelo efeito gravitacional extra e mantinha as galáxias unidas no aglomerado. Mas ele se perguntava se essa forma misteriosa de matéria interage com a matéria visível por meio da gravidade, por que ela escapa à observação e do que ela é feita. Como até hoje falta uma comprovação observacional definitiva e os astrônomos só conseguiram detectar essa forma desconhecida de matéria por meio de sua interação com a matéria bariônica, ela é chamada de matéria escura. Escura porque não pode ser observada. Só interage com a matéria bariônica por meio da gravidade e parece espreitar na escuridão do universo. Por meio de milhares de observações de galáxias, pesquisadores descobriram a matéria escura. Preparem-se! Cerca de 26% do universo é composta por ela. Por isso, fazia sentido buscar os 70% restantes. Será que grande parte do universo seria composta pelo vazio que envolve tudo e do qual aparentemente não há escapatória? Bem, essa ideia não está totalmente errada. Os pesquisadores já conheciam o desvio para o vermelho das galáxias descoberto por Hubble, que é um sinal do movimento acelerado dessas ilhas estelares distantes. Mas como se poderia explicar que elas estavam se afastando de nós tão rapidamente? Assim surgiu a ideia de que deveria existir algum tipo de energia que, de certa forma, provocasse a expansão do universo e a fizesse aumentar em maiores distâncias. Os pesquisadores chamaram isso de energia escura, não de XY, como escrevi no subtítulo do vídeo. A energia escura ocorre principalmente no vácuo do espaço. A ideia principal era e ainda é que a energia escura é uma energia que surge do vácuo. Se, por exemplo, uma região do espaço com cerca de 1 milhão de anos-luz cúbicos tiver uma certa quantidade de energia escura, então 2 milhões de anos-luz cúbicos deveriam ter uma quantidade muito maior dessa energia. Quanto mais energia escura houvesse, mais rápido o espaço se expandiria. Certamente não é surpresa que os cientistas tenham conseguido menos evidências indiretas de energia escura do que de matéria escura. Mesmo assim, essa teoria segue tão convincente que ainda hoje serve como placebo para explicar movimentos das maiores e mais distantes estruturas do universo. Em outras palavras, a energia escura pode ser entendida como o motor da expansão do universo, que trabalha com mais força quanto mais espaço existe. Isso, consequentemente, também explicaria por que uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância se afastava tantos quilômetros por segundo por megaparsec mais rápido do que uma ilha estelar a apenas 1 bilhão de anos-luz de distância. Como o espaço entre as galáxias se expande, mais espaço surge, podendo ser preenchido por mais energia escura, acelerando ainda mais a expansão. Essa teoria pode até nos ajudar a dividir o universo em uma parte observável e uma parte não observável. A parte não observável do cosmos está se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz, de modo que a luz das galáxias e estrelas dessa região do cosmos não pode mais nos alcançar, porque está limitada à velocidade da luz e basicamente não consegue superar o espaço que se expande mais rápido que a luz. Mas como a energia escura pode nos ajudar a resolver os mistérios da crise da cosmologia? Agora, admito que isso se torna bastante especulativo.
Peço que me perdoem por isso. Com um pouco de criatividade, podemos fazer o seguinte exercício mental. Combinamos as afirmações fundamentais da teoria das bolhas de Hubble de Edith C. Harvey, Adam Riess e Lucas Lombrizer, que todos defendem que o universo é atravessado por regiões onde a relação de densidade de matéria é diferente. Em uma parte menos densa do cosmos, a velocidade de expansão seria, consequentemente, maior do que em uma parte mais densa do universo. Hipótese que explicava algumas tentativas de medir a constante de Hubble, feitas com galáxias a distâncias cosmicamente pequenas. Aqui foram medidas as altas constantes de Hubble do grupo Supernova Cefeidas, de 73,5 kms por megaparsec. Se combinarmos a teoria das bolhas de Hubble com a energia escura, teremos uma abordagem que poderia explicar as diferentes velocidades de expansão medidas. E já que estamos aqui, criando uma nova teoria. A esse raciocínio, na falta de uma alternativa melhor, quero dar o nome desajeitado e pouco atraente de hipótese das bolhas de Hubble com energia escura. Após esse desvio sobre o nome, volto às bolhas de Hubble. Porque na nossa bolha de Hubble, local, há menor densidade e mais espaço. A velocidade de expansão aqui deveria ser maior, porque há mais energia escura que conhecemos como o motor da expansão cósmica. Em outra bolha de Hubble, onde há mais matéria do que na nossa, a velocidade de expansão medida deveria ser menor, pois haveria um pouco menos de espaço e mais matéria. Mas, por mais que essas duas teorias combinem bem, encontramos um problema fundamental. Como os astrônomos poderiam medir, a grandes distâncias, qual é realmente a relação de densidade de matéria em uma determinada região do espaço? E a luz, ao sair dessa região do espaço e entrar na nossa bolha de Hubble, não seria automaticamente distorcida pela velocidade de expansão diferente da nossa bolha? Seria adulterada? Talvez seja possível analisar duas bolhas de Hubble externas com diferentes densidades de matéria para a última pergunta. Mas como algo assim ainda não foi feito de forma direcionada, estamos girando em uma zona de especulação científica. Suposições que, no entanto, têm a vantagem de nos fornecer, apesar dos problemas mencionados, uma construção mental bastante interessante que explica a crise. Mas agora, continuando com o texto. As diferentes bolhas de Hubble, com densidades variadas no universo, teriam, portanto, já que possuem mais ou menos energia escura, também diferentes valores para a constante de Hubble. Vamos simplesmente supor que aquelas observações feitas no chamado universo tardio, após o Big Bang, e que deram aos astrônomos quase todos valores diferentes para a constante de Hubble, provenham dessas bolhas de Hubble com densidades diferentes. Atualmente, os astrônomos não conseguem observar simultaneamente centenas de milhões ou bilhões de anos-luz. Observações de galáxias distantes ou seus aglomerados são sempre instantâneos. Se a combinação dessas teorias explica ou não a crise da cosmologia, elas ao menos servem para isso, explicar completamente outra faixa dos valores medidos. Os do universo primitivo, que foram medidos com a ajuda do satélite Planck por meio das oscilações acústicas bariônicas antes do desacoplamento da radiação e da matéria. Afinal, eles representam os eventos mais antigos detectáveis neste cosmos. O grupo Planck mediu aqui uma constante de Hubble de, vamos lembrar, 67,4 km por segundo por megaparsec. E agora nos perguntamos, como esse valor surgiria se o explicássemos com a hipótese da bolha de Hubble e da energia escura? O universo jovem era repleto de radiação e matéria, literalmente. Cada centímetro quadrado devia ter essas duas coisas. Assim, a densidade no jovem cosmos antes do desacoplamento era extremamente alta. Como aprendemos, um cosmos tão denso teria menos espaço disponível, consequentemente menos energia escura e, portanto, uma constante de Hubble menor. Só com a contração gravitacional da matéria em estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias é que mais espaço foi criado, o que, dentro da nossa hipótese especulativa, criou mais energia escura e, consequentemente, uma taxa de expansão maior.
Aos poucos, foram surgindo no cosmos em expansão cada vez mais regiões que podem ser descritas como bolhas de Hubble de densidades diferentes. Assim, hoje pode haver bolhas de Hubble com densidade ainda menor do que aquela em que nos encontramos. Em uma bolha dessas, a velocidade de expansão do cosmos seria significativamente maior do que a que temos aqui. Com a hipótese das bolhas de Hubble e da energia escura, termo que criei e sem relação com a astronomia, a crise da cosmologia estaria resolvida. Ou porque vocês ainda estão ouvindo minha voz saindo do alto-falante do seu computador, smartphone, tablet ou dos seus fones de ouvido. Se já desvendamos o mistério, onde há hipóteses especulativas, sempre existem vários mas e ses. Me deem mais alguns minutos para encontrar palavras finais conciliadoras e encerrar este documentário de forma satisfatória para todos. Sim, admito, essa hipótese é realmente muito tentadora. E, para ser sincero, é preciso dizer que vários outros astrônomos provavelmente também tiveram essa ideia: combinar duas das teorias mais especulativas da astronomia, as bolhas de Hubble de Serrave e Lombrazer e a tese da energia escura, em uma ideia ainda mais abstrata do universo. E sim, as diferenças entre as constantes de Hubble medidas são onipresentes, mas não tão grandes a ponto de estarem muito distantes umas das outras. No fundo, parecem dizer o mesmo. A velocidade de expansão do universo parece variar dos 67,4 km por segundo por megaparsec, medidos por Planck, até os 77 km por segundo por megaparsec do grupo de aglomerados de galáxias. Isso dá quase 10 km por segundo por megaparsec de diferença? Não é o fim do mundo, mas também não é insignificante. E só para constar rapidamente, nessa faixa estão todos os valores modernos importantes de Hubble das outras equipes. Parece que os astrônomos, por mais independentes e diferentes que sejam seus métodos, estão fazendo algo certo. Caso alguns métodos de medição se revelem pouco confiáveis ou até grosseiramente errados e o valor de H0 acabe se encaixando em uma das faixas medidas. Assim, o modelo cosmológico padrão estaria correto e astrônomos de ambos os lados da crise poderiam ficar aliviados. A outra possibilidade não é só preocupante, mas também empolgante. Os diferentes valores da constante de Hubble apontam para um cosmos totalmente flexível e não uniforme. Se isso fosse verdade, as constantes de Hubble não só fariam sentido por si mesmas, mas também seria necessária uma nova física. Algo como a teoria das bolhas de Hubble com energia escura, ou algo completamente diferente que ainda não é conhecido. Vocês se lembram de Wendy Friedman, que conhecemos há algum tempo? Ela não apenas fez medições com a radiação cósmica de fundo, mas também determinou alguns dos valores mais altos da constante de Hubble, em 74 e 75 km por segundo por megaparsec. Em novo artigo publicado em 1º de julho de 2021 no Astrophysical Journal, ela apresenta uma visão geral das medições atuais de HNUE. As conclusões dela são: essas observações iriam fechar lentamente a lacuna, esse abismo da crise cosmológica. Com isso, Friedman e seus colegas querem dizer que não há nenhum conflito entre os astrônomos e que nosso modelo cosmológico padrão não precisa ser revisado. Friedman estava presente quando ela fez uma das medições inovadoras da constante de Hubble com o telescópio espacial Hubble. Ela determinou um valor de 72 km por segundo por megaparsec, usando o método das cefeidas. Desde então, ela continuou usando esse método e analisando novos dados de telescópios assim que estavam disponíveis para ela. Em 2019, ela e alguns colegas publicaram um artigo baseado em um método completamente diferente: medir HNULL com gigantes vermelhas. A ideia era verificar o método das cefeidas e, se necessário, aprimorá-lo. Gigantes vermelhas são estrelas muito grandes e extremamente brilhantes que sempre atingem o mesmo brilho máximo antes de escurecerem rapidamente novamente. Se os astrônomos medirem o brilho máximo atual, podem determinar as distâncias até as galáxias onde essas estrelas estão. Um componente essencial, porém muito difícil, de todo o processo, da equação usada para avaliar distâncias,
Segundo Friedman, a questão-chave aqui é quão precisas são essas determinações de distância usando a equação. A primeira versão da equação, em 2019, usou uma única galáxia próxima para calibrar o brilho das gigantes vermelhas. Nos últimos 2 anos, astrônomos liderados por Friedman estudaram outras galáxias e diferentes populações de gigantes vermelhas. Sobre isso, Friedman diz o seguinte: atualmente, existem 4 métodos independentes para medir o brilho das gigantes vermelhas e as distâncias. Todos eles concordam com uma margem máxima de erro de 1%. Isso nos mostra que encontramos uma maneira muito eficaz de medir distâncias. Ela também mencionou: eu queria observar com muito cuidado tanto as cefeidas quanto os gigantes vermelhos. Eu conheço os pontos fortes e fracos de cada abordagem. Minha equipe e eu chegamos à conclusão de que não precisamos de uma física fundamentalmente nova para explicar as diferenças nas constantes de Hubble, locais e distantes. Nossas análises das gigantes vermelhas mostram que elas são consistentes. Segundo Friedman e seus colegas, a equipe mediu as distâncias até as gigantes vermelhas usando diferentes métodos, em diferentes galáxias e durante diferentes estágios da evolução estelar. Os resultados superaram suas expectativas, assim, a equipe chegou a um resultado confirmado por um dos 4 métodos independentes. Chegaram ao valor de 69,8 km por segundo por megaparsec, quase o mesmo valor que a equipe obteve usando a radiação cósmica de fundo com o Planck, 67,4 km por segundo por megaparsec. Vemos que Friedman participou de muitas medições e, com base em sua experiência nessa área, podemos considerá-la a especialista em constante de Hubble por excelência. Mas não podemos esquecer que os cálculos do grupo das supernovas e cefeidas, com 73,5 km por segundo por megaparsec, e do pessoal das lentes gravitacionais, com 74,2 km por segundo por megaparsec, ainda encontraram valores significativamente mais altos. Segundo a análise de Friedman, porém, as diferenças não são problemáticas, pois as cefeidas sempre foram um pouco mais complicadas para serem completamente compreendidas. Afinal, elas são estrelas jovens em regiões de galáxias onde muitos novos astros estão se formando. Assim, há muito potencial para que o gás ou a poeira dessa galáxia possam atrapalhar as medições. Ela também tem solução para a crise da cosmologia. Dados melhores, utilizando novos métodos aprimorados e independentes para determinar o H0, tornam mais provável que os valores se aproximem uns dos outros. Essas medições seriam possíveis com o telescópio espacial James Webb. Medições que não só poderiam resolver a crise cosmológica em que a ciência se encontra, mas também observações que nos mostram em que tipo de universo vivemos. Se nossas suposições sobre o universo estão corretas ou se precisamos de uma nova física, Friedman aparentemente está no caminho de resolver a crise. Afinal, ela determinou o mesmo valor usando diferentes métodos e com uma incerteza de observação muito baixa. O que isso significa para nós, espectadores deste documentário e fãs de astronomia? Vou dizer mais algumas palavras sobre isso. Na vida de todos nós, a crise cosmológica não faz diferença. Mas para os astrônomos, ela continua sendo extremamente relevante. As medições de Wendy Friedman e a constante de Hubble de 69,8 km por megaparsec de sua equipe podem ser um passo na direção certa. Mas será que até mesmo uma especialista como ela, que passou décadas em busca de uma constante cósmica, é apenas uma pequena, embora significativa, voz no incrivelmente amplo espectro científico? Assim, pode surgir a qualquer momento uma pesquisadora ou um pesquisador que desenvolva um método totalmente inovador para buscar a constante de Hubble. Esse método pode ser tão correto e revolucionário que conquistaria toda a astronomia de uma só vez. Ela poderia determinar valores para H0 diferentes, talvez mais altos ou mais baixos do que os encontrados por Wendy Friedman. Resultados podem ficar abaixo do valor de Planck, ou seja, 67,4 km por segundo por megaparsec, ou resultados que talvez até ultrapassem a marca de 80 km por segundo por megaparsec. Mas um cenário desses é improvável? Wendy Friedman está investigando algo que parece lançar luz sobre o mistério usando 4 métodos independentes.
ela pode conseguir acabar com a crise da cosmologia e ajudar os cientistas a se concentrarem em outras coisas em suas carreiras de pesquisa e a explorar mais maravilhas do cosmos. E como toda outra crise científica, essa também não trouxe sofrimento e destruição, mas sim novos conhecimentos, graças aos quais temos um monte de métodos para determinar distâncias no cosmos. Só por isso a jornada já valeu, pois no universo, distância é tudo. Não existe nada no universo em maior quantidade do que espaço e distância. Graças a elas. Quanto mais delas existem, mais energia escura existe, o que torna o cosmos ainda maior e o impulsiona continuamente. E em todas essas vastas distâncias cósmicas, existe uma galáxia onde pelo menos uma espécie inteligente conseguiu se dedicar a questões que tocam o cerne de sua existência condicionada pelo cosmos. Apesar do universo parecer hostil, com radiação, estrelas gigantes, supernovas e distâncias intransponíveis, ele também pode, quando os materiais certos e o acaso se unem, ser amigável e gerar vida. Vida que floresce em meio a um universo que se expande a uma velocidade de 67,4 a 77 km por segundo por megaparsec. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham tirado algumas lições deste documentário, assim como eu tirei quando escrevi o roteiro. Uma visão do cosmos que pode ajudar vocês a superar crises na vida. Antes de lançar este vídeo, eu perguntei a vocês, qual é a crise da cosmologia? As respostas que vocês me deram foram sem saber o conteúdo do meu vídeo. E vamos começar com Max Jennings. Ele escreve, por quê? Grande problema? Inexplorado? Sim, mas não vejo problema. Bem, então, para ser sincero, eu também não vejo nenhum problema, mas simplesmente é chamado de crise da cosmologia. Eu acho que é totalmente normal que os cientistas discutam entre si ou que existam incertezas. Isso sempre existiu na ciência, e é disso que a ciência vive, afinal de contas. Seguimos com o Veltron Nerd, que já antecipou o vídeo. Vai ser sobre a discussão atual a respeito da taxa correta de expansão. Só posso dizer 100%. ISS Horizontes diz: o maior problema na cosmologia é a matéria escura. Eu gostaria de acrescentar também a energia escura. Ele não está tão errado, porque a matéria escura ainda não foi encontrada. Apenas os lugares prováveis, ou seja, os locais prováveis no espaço, foram identificados, mas a matéria escura em si, é claro, ainda não foi comprovada. Video Space News apresenta os diferentes valores da constante de Hubble obtidos pela Cosmic Microwave Background e pela supernova tipo Ia. Refere-se aos diferentes valores, ou seja, não só da constante de Hubble e da radiação cósmica de fundo, mas também de praticamente todos os outros métodos com os quais a constante de Hubble foi medida. Sophie Hoffman escreve, pode ser sobre os diferentes métodos de medição e a impossibilidade de combiná-los, ou sobre teorias, valores, constantes que na prática se comportam de maneira muito diferente do que foi calculado teoricamente. Essa seria a minha suposição. Ainda não dá para calcular muita coisa antecipadamente. A questão da constante de Hubble é algo que realmente só pode ser verificado por meio de medições. Ou seja, aqui também partimos em parte de cálculos. Quando observamos algo, estabelecemos uma fórmula com a qual podemos calcular a constante de Hubble. Mas, a princípio, não se tem ideia do que essa constante de Hubble poderia ser. Também perguntei isso para vocês no Discord. Lá escreve, quanto mais olhamos para o universo, mais vemos nosso passado. Fica cada vez mais claro que a ciência tem limites impostos pelas leis da natureza que nos impedem de conhecer e entender completamente o nosso mundo. Sempre haverá um território inexplorado que deixará espaço para especulações e religiões. Esse é um comentário muito bonito e absolutamente verdadeiro. Não há ciência natural capaz de desvendar tudo, sempre haverá algo desconhecido para nós.
Assim que encontramos algo novo, já aparecem mais 10 coisas ou fenômenos desconhecidos que querem ser descobertos com novos métodos, até então desconhecidos. Patrick Peedy escreve: inevitavelmente penso em um vídeo do Terra X, Lash e companhia. Se eu me lembro corretamente, trata-se da pesquisa sobre a matéria escura. Os aceleradores de partículas ainda não conseguiram fornecer nada nesse sentido, e também na área da energia escura há pouco progresso. Assim, os grandes movimentos das galáxias não são explicados corretamente, pois elas giram mais rápido nas bordas, e não mais devagar como esperado. Isso tudo, caso eu não esteja entendendo errado. Então, não se trata diretamente de matéria escura agora, mas a energia escura é, como vimos, um componente essencial dessa questão sobre a taxa de expansão. Até que ponto ela realmente existe da forma como é postulada é uma questão completamente diferente. Aceleradores de partículas ainda não detectaram matéria ou energia escura. Pode até acontecer, mas acho que isso ainda vai demorar um pouco. Anja escreve: acho que estamos empacados. Atualmente, à ciência faltam novas ideias para explorar o mundo e o universo. Assim, uma cooperação entre os mais diversos ramos científicos faria sentido e poderia levar a outras teorias ou confirmar as já existentes. Já vimos que na cosmologia ou sobre a constante de Hubble, várias teorias foram combinadas. Rex in Luna, crise na cosmologia. Com os meios atuais, não podemos descobrir mais nada novo. Precisamos esperar por uma tecnologia melhor ou algo novo. Isso é verdade. Novos telescópios, por exemplo, como agora o telescópio espacial James Webb ou o telescópio extremamente grande, certamente trariam muitos novos insights, no sentido literal da palavra, sobre o universo. Mas dizer que, com os meios atuais, não podemos encontrar mais nada de novo, isso não é bem verdade, porque ainda estamos descobrindo coisas novas com o Hubble. Por isso, não está tão longe da verdade, pois com novos instrumentos também descobrimos coisas novas. In-Space deve estar se referindo à energia e matéria escura, massa dos neutrinos e diferenças nas medições da constante de Hubble. Essa última afirmação é definitivamente verdadeira. Sim, é possível imaginar pouco progresso tecnológico. Isso ainda não é uma crise, mas pode ser que cheguemos a esse ponto no futuro, por exemplo, se não conseguirmos construir telescópios ainda maiores do que já são. Seria possível imaginar, entre aspas, uma espécie de crise de observação. Space X-Fan no Discord escreve: vários telescópios se contradizem. Algumas dessas medições foram realmente feitas com vários telescópios, como por exemplo o Planck ou o satélite Gaia e assim por diante. Sim, nesse sentido, vários telescópios se contradizem. No entanto, é preciso dizer isso também. O que também descobrimos no vídeo é que os telescópios não registraram nada errado. Talvez apenas as conclusões tiradas desses dados de observação estejam erradas. Roman escreve: por causa da expansão do universo, podemos ver cada vez menos do universo. Isso já é muito verdade por si só. O universo se expande, a partir de certo ponto, com a chamada velocidade superior à da luz, e seria presunçoso afirmar que podemos ver tudo. Podemos ver apenas uma pequena fração de todo o cosmos, e quanto mais o tempo passa, mais o nosso universo se expande. Nós vimos que cada vez mais espaço é criado por unidade de tempo, e quanto mais espaço é criado, mais rápida se torna a expansão. Por isso, em algum momento, se não tivermos sorte, ou seja, em muitos e muitos bilhões de anos, não poderemos mais ver outras galáxias. Então, até mesmo as galáxias que agora estão talvez a apenas 100 milhões de anos-luz de distância de nós, estarão tão longe que sua luz não chegará mais até nós. Um cara de Abtbrandenburg, nome legal, escreve: pelo menos eu conheço alguns artigos em que foram relatados valores de medição diferentes, dependendo do método utilizado. Às vezes, eram 67 km por segundo por megaparsec, depois 73 km por segundo por megaparsec e em algum momento 70 km por segundo por megaparsec. Como ele notou, essa é uma história sem fim. Além disso, ele comentou: talvez no final das contas não seja um erro no método de medição, mas sim nas suposições sobre o tamanho e a idade do universo. Quanto mais distante no espaço e no tempo, mais os valores por megaparsec se afastam do ponto de referência.
Quem sabe, ao olhar para o quadro geral, talvez a gente até consiga ter uma ideia aproximada. A posição relativa da Via Láctea em todo o universo, porque os valores de expansão por megaparsec em relação ao ponto de referência mudam dependendo da distância até o núcleo do universo. E a Via Láctea, nesse modelo de camadas, ocupa uma posição específica em relação a isso. Me sinto assim também, Hirnabrauch sim. Curiosa é a ideia de uma posição fixa da Via Láctea no universo. Isso é difícil de dizer. Nós nem sabemos ainda a forma final do universo. É simplesmente uma espécie de grande balão, como nessa animação que estamos vendo aqui, que simplesmente continua se expandindo, entre aspas, e onde as galáxias não estão apenas, naturalmente, na superfície dele, mas, obviamente, também dentro dele, mas se expandem de forma tão infinita que, por assim dizer, não conhecemos um fim. Então, dentro desse todo, teríamos uma certa posição, mas não conseguiríamos descobrir qual é. Porque, por assim dizer, também não conseguimos olhar para a borda do universo, entre aspas, borda, e também não conseguimos ver nenhum tipo de curvatura. Aliás, recomendo para vocês o meu vídeo A Posição da Via Láctea no Universo, caso ainda não tenham assistido. No YouTube, Jorge MP responde. Expansão constante de Hubble e a proposta de repensar quase tudo. Isso é bem interessante, porque talvez realmente precisemos repensar certos elementos quando se trata da questão da constante de Hubble. Se as constantes de Hubble medidas forem mesmo tão diferentes, que medições e métodos futuros continuem mostrando valores diferentes. E enquanto não houver um valor unificado, realmente teremos que repensar um pouco a nossa visão de mundo. Soluslau é um nome engraçado, ele escreve: diferentes métodos de medição ou experimentos chegam a constantes de Hubble diferentes. Até onde sei, variam entre 67 e 73 km por segundo por megaparsec. Já está bem perto, vimos valores de até 77 km por segundo por megaparsec. Por isso, esse comentário é o mais exato até agora. A constante de Hubble é fundamental para o universo e muito relevante na cosmologia, tornando esse um grande problema. É verdade, essa é uma das maiores questões da cosmologia. Fish McFly escreve: a constante de expansão não pode ser determinada com precisão, pois há muitos resultados diferentes. Pânico agora, haha. Se realmente estamos em pânico, já é outra questão. Mas não há razão suficiente para isso. Sim, existe. Afinal, a questão é: qual é a constante de expansão? E há tantos resultados diferentes que não dá para conciliar todos eles. Estevão escreve: acho que, desde a teoria da relatividade, não houve nada realmente revolucionário, apenas descobertas baseadas nela, inclusive na física de partículas. Com energia escura e matéria escura, não se avança. Ninguém sabe nem o que isso realmente significa. Só que, de alguma forma, deve haver alguma coisa lá fora. E assim por diante. Esse também é um comentário bem interessante. Bem, já foram feitas muitas descobertas que aconteceram com base na teoria da relatividade. Mas se não houve mais nada revolucionário desde a teoria da relatividade, isso eu não gostaria de afirmar totalmente aqui. Afinal, por exemplo, nós descobrimos a expansão do universo. Muitas coisas só conseguimos confirmar com a teoria da relatividade. Por exemplo, a lente gravitacional seria um elemento que antes existia apenas na teoria, mas que acabou sendo confirmada experimentalmente. F.A.D. Cosmos Universum escreve: a crise da cosmologia é que só podemos olhar até o horizonte e não além. O que está por trás disso, nunca saberemos, pelo menos não nesta dimensão. Talvez existam várias dimensões e as constantes de Hubble nelas também sejam diferentes. A crise da cosmologia não é apenas ver até o horizonte. Esse é um outro aspecto que também tem a ver com a crise da cosmologia e principalmente com o tamanho do universo real, entre aspas, com certeza. O último comentário de hoje é o seguinte, de Finnish Happiness. Trata-se da expansão e da constante de Hubble. Tem algo aí que não bate. Esse comentário expressa completamente todo o conteúdo do vídeo. Agradecimento aqui vai para Cris NCZK do servidor do Discord. Te agradeço 1000 vezes por ter lido com tanto cuidado esse roteiro de quase 20 páginas. Seus comentários foram muito úteis e me ajudaram a tirar o melhor do que eu escrevi ali. Agradeço também a Anya,
que revisou o roteiro em busca de erros de ortografia e gramática e também contribuiu muito para que alguns erros que estavam no roteiro não fossem parar no vídeo. Também muito obrigado ao Jojo, que mais uma vez emprestou sua voz para este vídeo. Neste momento, desejo a vocês um ótimo dia, fiquem bem e vivam longamente e em paz. Até breve. Tchau.